Boa noite ou bom dia, professor, dependendo de quando você estiver vendo isso. E eu vou aqui apresentar sobre o trabalho da calculadora somador-subtrador. Bom, eu vou apresentar por tópicos para poder garantir que todos eles foram cumpridos. E eu vou, de início, resumidamente explicar essa interface principal, que é que, de fato, vai ser a visão de cima, no qual tem todos os encapsulamentos e as saídas e entradas. Bom, as duas saídas são. As duas entradas, perdão, é A e B, que são dois números 6 bits, assim como foi informado. E a saída é a saída, aqui à direita. O número é selecionado aqui, bit por bit, e ele aparece aqui no display aqui embaixo. Assim como é requisitado no requisito D, perdão, no requisito D. Aqui eu também posso selecionar o sinal de A e de B, e também o sinal da operação, se vai ser positivo ou negativo, vai ser uma soma ou subtração. E aqui tem o resultado, o seu sinal e os seus dois displays hexadecimais. Para os displays eu dividi em o de 6 bits, um display ficou com 4 e outro ficou com 2, porém esse aqui ficou com 2. Esse aqui ficou com 2, desculpe. O display só aceita 4 bits, então dois deles vão ter que ser 0, até porque só estamos trabalhando com 6 bits. Então, na prática, colocando um constante como zero nesses dois últimos, funciona tranquilamente. Bom, sobre a soma ou subtração. Vou utilizar aqui uns exemplos que o senhor disponibilizou na lista, que eu acho que eles funcionam bem aqui. Bom, eu vou fazer um deles que seria A, 1 menos A, 1 menos A, resultando como menos 9, funcionando tranquilamente. Menos 1, menos 3. Perdão. Menos 1 menos menos 3, resultando em mais 2, exato. Temos também 10 mais 12, por exemplo. 10 mais 2, perdão. No caso seria 1 e 0. 10 mais 2, resultando em 12. E por aí vai. Bom, como funciona essa soma ou subtração? Bom, primeiro o bit ele é demonstrado no display, como eu já informei, e ele vem para esse distribuidor aqui, que também pode tirar complemento de 2 caso o número seja escolhido como negativo aqui embaixo. Depois eu vou explicar melhor como ele funciona. E ele vai distribuir obrigatoriamente o bit usando um distribuidor que está dentro desse encapsulamento mesmo, em 6 bits. O primeiro bit vem aparecer primeiro o somador-subtrador, que não é completo, ele é um semi, até porque ele não tem o transporte de entrada de outro somador-subtrador passado, até porque ele é a primeira entrada. Então ele vai receber só o A0 e o B0, que seria esse bit de A. Esse bit de A, os dois primeiros, né, o 0. E também o sinal da operação. Todos eles vão receber o sinal da operação para informar se é uma soma ou subtração, porque todos os bits vão ser somados ou subtraídos. Após isso, ele resulta do primeiro bit da saída e também no transporte de entrada do próximo. E aí o próximo vai receber esse transporte de entrada, realizar a operação com esses três bits e passar outro transporte de entrada e outro bit da saída, e assim vai em cascata. Aqui temos o overflow, qual vou citar um pouco mais à frente, a verificação e talvez uma correção. E aqui, com todos os bits da saída prontos, é coletado o sinal e, caso o sinal resulte negativo, ou seja, o MSB do resultado final resultou em 1, ou seja, vamos ter que tirar o complemento de 2, só que, na verdade, vamos ter que voltar do complemento de 2. O número vai estar em complemento de 2, vou ter que voltar, ou seja, vou ter que subtrair 1 e barrar todos os números. No caso, complemento de 2 de binário para complemento de 2, você teria que barrar todos os bits, ou seja, todos os 0 virariam 1, todos os 1 virariam zeros, e eu somaria 1 no final. Ou seja, estou fazendo esse processo inverso. E aí a mesma coisa em relação aos distribuidores da saída para o display. Aqui o sinal e os dois bits de resultado. Bom, como funciona dentro desse somador subtrador? Bom,
simplesmente, assim como o somador completo, eu tenho o A, o B e também o transporte de entrada do bit passado. Nesse caso, temos também se vai ser soma ou subtração. Então, é basicamente como se a tabela verdade tivesse duplicado. Caso esse aqui fosse, caso essa entrada que indica se vai ser uma soma ou subtração for zero, vai ser uma soma. Então a tabela, até a, com todas essas entradas aqui, com todas essas combinações, com esse aqui sendo zero, é a mesma para o somador, no qual eu realizo a soma e eu tenho a saída e o suporte de saída normal. Caso esse aqui seja 1, a tabela verdade da metade para baixo vai ser parecida, vai ser igual à da subtração, porém com esse bit sendo 1 a mais. Porém, vai ter a saída normal e o transporte de saída também exatamente igual ao da subtração. Então, com a tabela verdade pronta, retira-se a expressão booleana e também depois disso o sistema, o circuito, perdão. Para fazer o semi-subtrador somador, eu optei por realizar com o transporte de entrada como uma constante igual a zero, pois é simplesmente isso. Quando o transporte de entrada é zero, ele vai realizar as operações normalmente, só que com esse bit sendo sempre zero. Bom, sobre o somador subtrador é isso. Agora, caso o número seja optado por ser escolhido como negativo, eu vou ter que tirar o complemento de 2 dele. Como por exemplo nessa situação, 10 menos 2, 10 mais menos 2, resultando em E. O que também está correto, pois eu tiro 1, resultando em F, tiro outro, E. Bom, para isso eu tenho que tirar o complemento de 2 de B. E como é que eu faço isso? Eu tenho um circuito aqui que é um distribuidor complemento de 2. Como ele é por dentro? Ele tem essa cara aqui. Caso essa entrada aqui, que é o sinal, ou seja, se eu vou necessitar tirar um complemento de 2 ou não, for zero, ele funciona simplesmente como distribuidor. Ele não precisaria de nenhuma dessas postas lógicas. Seria só o distribuidor aqui e as saídas. Porém, caso seja 1, aí sim eu inverto os números. Por isso os porta-chós e não apenas barradas, porque caso esse for 1, aí sim eu terei de barrar. E com isso eu vou ter o complemento de 1, né? Quando eu barro todos os bits, quando eu inverto eles. E aí eu somo mais 1, tendo assim um complemento de 2 na saída, com talvez resultando às vezes em um número de 7 bits que ele é descartado desse sétimo bit. Que é esse caso, que 6 bits de 0 daria 6 bits de 1, somado com 1 daria 1 lá, seguido de 6 zeros. Por esse número não é permitido, então esse último bit é descartado. Bom, na saída tem um sistema parecido que eu já citei, que é quando eu subtraio 1, portanto eu tenho esse semi-subtrador somador, eu subtraio 1 e depois tiro o componente de 2. Eu coloquei um constante aqui como 1 para enfatizar que eu estou realizando só uma subtração. Eu não fiz um circuito dedicado para subtração, eu fiz um somador-subtrador completo. No caso do distribuidor 2, do complemento de 2 normal, eu optei por fazer um semi-somador aqui, porque é mais simples, ele é um circuito extremamente simples, é esse aqui. Então eu optei por fazer assim, mas no complemento de 2 a saída, eu poderia ter optado também, mas eu gostei assim. O transporte de entrada é zero e o sinal também vai ser 1, ou seja, a operação vai ser de subtração de 1 bit e depois eu barro eles caso também essa entrada aqui, que eu estou ligando e desligando, que é o MSB da saída, for 1, ou seja, o número vai ser negativo, aí sim eu vou subtrair, e também irei barrar os valores. Fora isso, também temos a verificação de overflow no sistema, que é um ponto do trabalho também, e ela vou realizar um pequeno corte para encontrar uma ocasião. Bom, aqui sendo a situação de overflow, não é extremamente comum, mas ocorre. Então, o que é overflow? É quando o transporte de saída do MSB
e o transporte de entrada que ele recebe são diferentes. Ou seja, para não ocorrer overflow, ou ele tem que tanto receber um bit quanto dar como saída, ou o contrário, ele tem que não receber e não dar um bit como saída. Esse aqui sendo o bit de entrada para ele, e esse aqui o de saída. Nesse caso ocorre overflow por quê? Exatamente, o de entrada é 1 e o de saída é 0. Portanto, apenas uma porta chora aqui para poder ver quando eles são diferentes. Perdão, esse aqui é o último bit. Eu informei como uma saída não. Esse aqui essa é o transporte de entrada do último bit, que ele vem daqui. Esse aqui é o último bit, esse aqui é o MSB da saída. Perdão. Então, temos essa porta short, no qual vai revelar, e aí esse pino aqui de overflow vai ser ativo como 1. Então, o que overflow resulta geralmente na maioria dos casos, em todos os casos geralmente, quando eu realizo uma soma e dá um resultado negativo, ou de dois números positivos e dá um resultado negativo, ou quando eu realizo uma soma de dois números negativos, resultando em um número positivo. Duas situações erradas e lógicas. Portanto, o correto é apenas inverter esse sinal caso ele seja trocado, ou seja, caso ocorra overflow, que é o caso aqui. Então eu boto uma short que vai inverter o sinal caso o overflow seja 1. Se o overflow for 0, o sinal vai ser normal e a operação vai ser realizada normalmente. Nesse caso aqui, a correção de overflow tranquila, 16 mais B, resultando em 21. Tudo normal. Bom, aqui estão os displays, no qual eu já mostrei. Escolhe o sinal de B, o igual, o símbolo de soma ou subtração. Aqui sendo a subtração. Bom, e é isso meu trabalho. Espero que seja tudo correto, espero que tenha gostado. E é isso, eu sou Guilherme Dora Almeida, como eu escrevi no início do vídeo. E é isso, uma boa noite ou bom dia.